Recordemos aqui. A concepção cristã da criação do homem encontra a sua base, encontra o seu fundamento na palavra de Deus. E o texto que eu quero me deter nesse primeiro momento é este aqui. Às vezes agarro o computador e dispara. É o meu laserzinho. Bom, esse texto que eu quero me deter. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto de grande profundidade. O resumo que ele faz é suficiente para eu entender algo a respeito da criação e, ao mesmo tempo, confessar o mistério. Alguns aspectos estão pressupostos aqui. Vamos lá. Primeiro, Deus é o ser eterno que antecede a toda a criação. Deus não se confunde com a matéria. A matéria não é simplesmente uma extensão de Deus. No princípio criou Deus. Ou seja, no princípio da história que passa a ser contada, o Deus que antecede a história, ele age, ele cria. Segundo aspecto, a fé é que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação, porque é pela fé que nós entendemos isto. E isso nos basta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós jamais poderemos ter uma compreensão adequada, não exaustiva, mas adequada da criação. Há uns 2 anos atrás, me parece, eu não tenho bem o controle, nós publicamos um artigo sobre esse assunto, sobre a fé e a ciência, e dizia que rompendo em fé com a fé. A ideia é de que você não faz ciência sem fé. Eu não posso discutir isso aqui agora, não é meu alvo, nem teria tempo para isso, mas a fé, que nós chamamos de fé, é dom de Deus. O cientista trabalha com as suas hipóteses. E aquilo é um ato de fé. E a minha brincadeira com meus alunos é que o grande sonho da hipótese é virar tese. Bom, mas vamos continuar aqui. Terceiro aspecto. A criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. Deus criou conforme a sua livre determinação e graça. Não há pressões externas ou necessidades internas que impulsionem Deus a criar. Deus ainda não havia criado o mundo, nem os anjos. Então Deus cria, ou quando Deus cria os anjos, pela sua própria determinação e graça. Deus não foi influenciado quando criou o mundo espiritual, quando criou a história, o tempo, quando criou a história, quando criou o homem. Não há influência e não há carências em Deus. Deus está sozinho. Cuidado com essa ideia de um Deus solitário que o Pink segue. Isso é perigoso. Deus sempre é relacional. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não há necessidades internas em Deus. Deus fez o que fez e como fez, por sua livre determinação e graça. Eu digo aqui à frente, em algum lugar, que Deus, somente Deus, ele é autopoderoso. Deus é autossuficiente. O único que se basta a si mesmo e não tem carências nem internas, nem externas. Quarto aspecto, nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra são obras de Deus. O que existe, existe porque Deus criou, quer direta, quer indiretamente, mas faz parte do desígnio de Deus, do controle de Deus sobre toda a realidade. Não há independência fora de Deus. A afirmação de uma independência fora de Deus significaria cair, no mínimo, num dualismo. Você cairia numa ideia de 2 deuses, ou algo que exista por si só, fora de Deus. Para resumir isso aqui, vai chover pergunta, mas eu não vou responder que não vai dar tempo. Então, Satanás existe porque Deus o preserva. Pronto. Satanás é servo de Deus. Sem querer, mas é. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Bom, pronto. Não adianta me perguntar depois sobre isso, a gente tem voltado às Escrituras. Quinto ponto. A palavra de Deus é o verbo criador. Deus fala, Deus age por meio da sua palavra. 6. A criação primária foi gerada do nada. Tradicionalmente é chamado de creatio ex nihilo. Não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão que quer dizer que a matéria não tem poder em si mesma para se gerar. É Deus quem cria do nada. E do nada não é no sentido de algo que poderia vir a existir por si próprio ou que não era perceptível. Não. É um Deus que daquilo que não existe e não existiria, ele cria. Ele tem todo o poder. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou de forma tal que isso é incompreensível
a nós. A possibilidade de algo vir a existir fora de Deus elimina Deus como Deus. Ou Deus criou do nada, ou ele não é Deus. A menos que ele determine usar formas secundárias, como ele usou para criar a mulher. Ele usa uma forma partindo do que ele mesmo criou. Mas se algo pode existir por si só, elimina Deus como Deus. Ou pelo menos colocaria esse Deus como um ser concorrente, tendo outros deuses. Então, aqui nós temos a confissão de um mistério, não a sua explicação. Ou seja, você trabalha, como, por exemplo, entre tantas doutrinas, quando você trabalha com a doutrina da Trindade, você trabalha com boias. E é interessante estudar Calcedônia. Você tem boias. Olha, eu não sei explicar tudo, mas eu tenho as boias, os limites por onde eu posso caminhar com alguma segurança. 7º aspecto. A criação se distingue de Deus, não sendo sua extensão, eu já falei isso, mas o resultado de sua vontade e poder. Porque se a criação for uma extensão de Deus, nós cairíamos no panteísmo, que é Spinoza e Hegel, que se discute bastante isso, né? A ideia de Hegel, a meu ver, é uma ideia panteísta. Bom, vamos lá. Algumas dessas verdades se depreendem também das narrativas da criação, registradas em Gênesis 1 a 2, 25, e outros textos bíblicos. Eu apenas indico ali algumas dezenas de textos bíblicos que falam sobre isso, né? Mas isso é tranquilo vasculhar as Escrituras e encontrar. Sabemos que a Bíblia ela não tem a pretensão de fazer ciência. A Bíblia ela trabalha com um ponto de vista fenomenológico, que é a forma mais simples de você trabalhar. Porque assim a narrativa é compreendida em qualquer época. Aí alguém pode me perguntar, mas o que quer dizer um ponto de vista fenomenológico? É simples, é você dizer como o fenômeno ocorre. Como é que nós percebemos o fenômeno? Vem de cima, vem de baixo, é rápido, é lento. Então, quando eu descrevo o fenômeno assim, em qualquer época eu entendo isto, porque a linguagem fenomenológica é usada. Ou vocês pensam que o cientista, o físico, ele fala sempre em termos físicos, fica corrigindo, ninguém suportaria alguém assim. Ele não encontraria mais espaço físico para conviver com a gente, porque se ele agisse dessa forma. Então a linguagem fenomenológica ela é compreensível. E diria mais, se a Bíblia fosse registrada em termos científicos, ela já teria sido entendida hoje? Eu creio que não. Porque muito do que é científico hoje é a lenda de amanhã. Então percebam. A única ciência absoluta está em Deus. Se a Bíblia fosse escrita em ciência absoluta, nós não teríamos chegado a ela ainda. Então ela continuaria sendo ignorada por nós. Até hoje nós estaríamos especulando, e sem algo compreensível de forma que atentasse para as nossas necessidades e possibilidade de compreensão. Então a Bíblia trabalha com a linguagem fenomenológica, e essa linguagem fenomenológica nós podemos entendê-la, compreendê-la como ela se mostra a nós. Então não há divergência real entre a genuína ciência e a correta interpretação da Bíblia, já que Deus é o Senhor de toda a verdade. Repare que cada conceito pró ou contra as Escrituras, ou a respeito das Escrituras, trazem pressupostos. Ou cada conceito traz pressupostos. Então, para nós, toda verdade é verdade de Deus. Isso já é esboçado por Justino Marte, desenvolvido por Agostinho, depois sistematizado por Calvino, e depois disso seguiu a tradição cristã. Toda verdade é de Deus, não há contradição em verdade. Por quê? Deus e a sua palavra não é apenas verdadeiro. Deus é a verdade. Eu discuto sobre isso no meu livro, sobre a tua palavra é a verdade. É que a palavra de Deus é a verdade. Para que alguma coisa seja verdadeira, é preciso que haja o padrão de verdade para que possa referendar aquilo como verdadeiro. Se não houver um padrão de verdade, eu não posso saber se algo é verdadeiro. Por isso, onde não há verdade, não existe erro, não existe heresia.
É um assunto interessantíssimo de descobrir, trabalhar com ele. Se toda a verdade é de Deus e em Deus não há contradição, eu posso não entender as conexões de todas as coisas, mas eu sei que há uma harmonia, porque o nosso Deus é um Deus de harmonia, então eu posso estar tranquilo. A ciência de hoje poderá ser a lenda de amanhã. A minha interpretação bíblica hoje pode estar equivocada. Daí é preciso cautela e humildade e pedir a Deus discernimento. Daí aquela grande oração de todo exegeta cristão. Desviando os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei é maravilhosa, eu sei que é, mas eu preciso de discernimento. Salmo 119, 11. Mas continuemos aqui. Eu não posso falar assim, semana que vem eu trato como eu faço em aula. Eu tenho que concluir o meu assunto. Então, nós acreditamos na coerência de toda a realidade. A ciência genuína nunca nos afastará de Deus. Antes, ela só encontrará o seu sentido pleno naquele que é o seu Senhor e para onde todo o real converge e encontra o seu verdadeiro significado. É que Deus confere sentido ao real. Toda a realidade, em todos os níveis, é Deus quem confere sentido. Continuando nessa pequena digressão que eu fiz sobre ciência, vocês observem que a ciência ela evoluiu grandemente a partir do século XVI, porque os cientistas, como diz Schaeffer, eles estavam dentro de um ambiente cristão. E eles sabiam que o nosso Deus é um Deus de harmonia e de perfeição. E eu posso estudar os fenômenos. Eu não consigo entender os fenômenos perfeitamente, mas eu sei que há uma conexão entre eles e que há um princípio de causalidade, porque tudo isso vem de Deus. E como eu sei que Deus é um Deus de ordem, há uma ordem na natureza, que pode me parecer caos agora, mas há uma ordem. Mas eu posso investigar isso, porque provém de Deus. Isso deu um grande estímulo à ciência. É por isso que a ciência evoluiu grandemente entre os cristãos e, de um modo especial, entre os cristãos protestantes. Mas isso não é meu assunto aqui, é apenas uma menção.